Olá pessoal, voltamos. E aí, na parte 4 aqui da nossa discussão sobre os artrópodes, né, a gente começa falando sobre excreção e osmorregulação. Então, a gente vai ter várias estruturas, né, que vão estar relacionadas aí ao processo de excreção, né? A gente vai ter nos crustáceos, né, as glândulas antenais ou maxilares, né, nos crustáceos que vão estar relacionadas por esse processo de excreção, tá? Nos aracnídeos a gente vai ter as glândulas coxais, tá? Aqui, esse daqui é um exemplo de uma glândula antenal de um crustáceo, tá? Então a gente vai ter ah, o, esse saco terminal aqui, né? Ele vai ah, absorvendo lá o líquido que está dentro do corpo do animal, e aí ele vai fazendo o processo de filtragem, vai selecionando a excreta que precisa ser lançada fora, e aí ele vai armazena isso daqui tudo e joga para fora no poro, certo? E aí, só que a gente tem uma situação um pouco mais complexa quando a gente pensa aqui nos aracnídeos, nos miriápodes, insetos, tardígrades. A gente está pensando nesses animais aqui. Esses animais aqui eles vão ser animais terrestres. E aí, né, como a gente sempre fala, o processo de excreção e osmorregulação, ele está sempre sofre essa do, limitação da dissecação, a limitação do ambiente terrestre, né? Então, o ambiente terrestre ele impõe um limite muito grande para esses animais, por causa da dissecação. Por isso, esses animais eles acabam tendo acabaram desenvolvendo essa estratégia aqui dos túbulos de Malpighi. Reparem só, aqui é um trato digestivo, especificamente de inseto, tá? E aqui, ó, a gente vai ter aqui o estomodeu, aqui o mesêntero, aqui o proctodeu. Perceberam? Então, nessa divisão aqui de mesêntero com túbulo perdão, de mesêntero com proctodeu, a gente tem esses fiozinhos aqui, estão vendo esses fiozinhos? Que saem daqui, faz essa voltinha aqui, sai daqui, faz essa voltinha. Eles vão ser os túbulos de Malpighi. Os túbulos de Malpighi vão estar ali na hemocele ali desses animais e eles vão estar coletando essa excreta dos animais. Coletam esse material, é um tubo, né, de fundo cego aqui. Ele não tem acesso para o meio externo, tá? Então não forma um poro, né, um nefridioporo, igual a gente tinha mencionado antes, para outros animais, não forma um poro para fora do corpo, né? Ele não vai formar um poro, ele vai ser um tubo cego. E aí ele vai estar coletando esse material para ser excretado. Esse material ele vai percorrer o tubo todo, né? E ele vem para cá, né? Para o proctodeu e ele vai ser eliminado, tá? Vai ser eliminado. Então vejam só, esses organismos aqui, como eles são terrestres, eles vão excretar muito mais ácido úrico, né? A excreta que ele vai fazer vai ser muito mais ácido úrico do que ureia ou mesmo amônia, né? A amônia exige muita água dissolvida para você para você excretar. Ureia um pouco menos, né? Exige menos água, mas o ácido úrico é o que exige menos dos três. Então, eles daqui vão fazer esse processo de excreta de ácido úrico, né? Principalmente. Uma outra coisa aqui que é importante esses túbulos de Malpighi não vão ser homólogo entre aracnídeos, miriápodes, insetos e tardígrades, tá? Embora sejam muito parecidos e recebam o mesmo nome, eles não são estruturas de mesma origem embrionária, tá? Mas eles servem para esse processo de excreção e de osmorregulação. Ok, o sistema nervoso, né, desses de artrópodes, ele vai seguir basicamente aquele padrão lá que a gente viu para os anelídeos. Então você vai ter
um gânglio cerebral anterior, e aí você vai ter um cordão nervoso ventral duplo ou único. Você vai ter algumas situações, né, em que o cordão nervoso ele se funde, né? Se você tem dois cordões, ele vai se fundir em gânglios, né? A gente vai ter uma formação de um gânglio cerebral, um gânglio subentérico, né? Esses conectivos, né? Circunentérico, ao redor aí do trato digestivo, né? Do esôfago ocular. E a gente vai ter gânglios nas regiões do corpo também, tá? Uma coisa que vai ser um pouco diferenciada é que o cérebro, ele, né, esse gânglio cerebral, ele pode ser diferenciado em três partes, né? Lembra também um pouco a organização lá de anerídeos também, tá? Então a gente vai ter o protocérebro e o deuterocérebro, que são as porções anteriores aí do cérebro. E a gente vai ter um tritocérebro, né? Que vai ser essa porção aqui posterior, né? Já nesse conectivo aqui circunentérico, tá? Dependendo dos organismos, a gente não vai ter desse deuterocérebro, tá? É, vão ser os quelicerados. Os quelicerados eles não vão ter o deuterocérebro, vai ter só o protocérebro e o tritocérebro, tá bom? Beleza. Os órgãos dos sentidos eles vão ser basicamente associados aí com esse exoesqueleto, lembra? Você vai ter uma dificuldade. Você criou essa barreira, que é o exoesqueleto, que é uma região mais dura, né? E como é que você percebe o meio ambiente? Como é que esses organismos vão perceber esse ambiente? Eles vão perceber esse ambiente de várias formas diferentes. Então você tem, por exemplo, os mecanorreceptores, né? Mecanorreceptores são receptores táteis, né? Percebam essa imagem aqui. A gente tem várias serdinhas aqui, tá? Várias serdinhas. Eles vão ser mecanorreceptores. Você vai ter a cerda, que vai ser uma projeção aí dessa cutícula. Na cerda você vai ter na base da cerda, né, um neurônio sensorial, e ele vai perceber essa movimentação da cerda. Essa movimentação da cerda vai dar a informação para os organismos do que está acontecendo. Se há é, se há essa movimentação, o que está acontecendo? É um ar que está passando, água. Então ele vai dar um tipo de informação para os organismos, para o organismo lá, para o artrópode, certo? A gente vai ter receptores de som, tá? Então aqui a gente pega um grilo, por exemplo. Reparem que vocês estão vendo que essa área aqui, ela é uma área que parece que o exoesqueleto está mais fino, né? Então essa parte aqui, ela deu uma afinada e você tem uma, uma cutícula mais fina ali e ela vibra quando tem algum tipo de movimentação, né? Por exemplo, do ar ao redor, né? A movimenta. Então é uma região que vai ter sensores nervosos associados e ele vai passar essa informação do barulho, do som, né? Aqui eu estou mostrando para vocês uma antena, né? Tá, vocês reparam essas estruturas alongadinhas aqui? Não são as cerdas, não. A gente tem as cerdas, tá? Mas a gente tem estruturas alongadinhas aqui. Estruturas mais alongadinhas aqui, estrutura mais alongadinha aqui. Essas partes aí mais alongadas, elas são é, regiões também da cutícula mais afinadas, que também, em algumas situações, ela tem alguns buracos ali e permitem que moléculas entrem ali dentro da antena e a antena vai ter umas áreas e alguns nervos ali, alguns ah, sensores nervosos que vão captar algumas moléculas, como se fossem cheiros, né? Então, seriam quimiorreceptores para esses animais aí. Tem outros tipos também, né?
Proprioreceptores seriam algumas células nervosas, né, alguns nervos, que eles se especializam em passar essa impressão, essa informação para o organismo da posição do apêndice, a posição do corpo desse organismo. Por exemplo, aqui é um apêndice de uma aranha, por exemplo, tá? Ah, essa essa aranha, ela tem a percepção de onde está o apêndice dela. Artrópodes tem essa característica, vertebrados também têm. Então a gente percebe onde que está o nossos apêndices. Por exemplo, eu percebo que a minha mão está aqui, que ela está movimentando, e que o meu braço está levantado. O meu outro braço, ele está apoiado. Eu percebo que ele está apoiado. Então essa percepção da posição dos seus apêndices, da posição do seu corpo, é uma que a gente chama de propriocepção, né? A percepção é propriocepção. Então, são proprioceptores, tá? E aí a gente tem também a percepção de luz, né? A gente vai ter ocelos simples, ocelos mais desenvolvidos, e a gente vai ter os olhos compostos, tá? Muito provavelmente vocês já devem ter visto os ocelos em Zoo 1, né? Aqui eu vou focar mais nos olhos compostos, tá? Os olhos compostos, se a gente olhar aqui para um olho composto, vai ser um conjunto de vários omatídeos juntos, né? Vários omatídeos juntos, e eles vão se combinar, fazer um olho composto que vai formar uma imagem com uma resolução muito grande, tá? E aí o que que seria um omatídeo, né? Um omatídeo é uma estrutura desse jeito aqui. Então a gente tem uma estrutura mais externa que vai ser de cutícula, que vai formar a córnea e tem umas células corneágenas aqui, tá? E a gente vai ter o cone do cristalino e o cristalino. Essa região aqui vai receber a luz e vai direcionar a luz para a parte mais interna aqui do omatídeo, tá? E aí você vai ter o pedúnculo, né, do côndilo cristalino, também vai estar direcionando para cá. E você tem esse pigmento, essa célula da íris, ela é uma célula com pigmento, e ela vai meio que bloquear essa luz de passar para outros lugares. Da mesma forma como essas células pigmentares secundárias aqui, elas evitam que a luz passe para o omatídeo que está do lado. Então seria um problema, né? Se passasse essa luz para o motídeo que está do lado, você não teria o controle da formação da imagem, né? A luz chegou aqui nessa região aqui, que é o rabdoma, e vai ter várias camadinhas aqui desse rabdoma, né? Vários rabdômeros, né? Subunidades aqui do rabdoma, e eles vão estimular essa retínula, né? Então a retínula que vai estar aqui, essas células retinulares, né? Essas células retinulares, que são de fato a região fotossensível, tá? Então, uma vez que a luz alcançou o rabdoma, você tem a possibilidade de estimular essa célula retinular e a informação luminosa vai ser enviada lá para o cérebro desse animal. Reparem que não tem um controle de foco aqui. Tá? Não tem um controle de foco para esse omatídeo. Então, o omatídeo ele não consegue aproximar, focar, não consegue focar distâncias mais longas, maiores ou menores. Ele vai ter sempre a mesma distância de foco, tá? E aí você tem essa limitação, né? Ele vai ter esses artrópodes vão ter essa limitação em termos de enxergar. Forma imagens com resolução muito grande, porque tem vários omatídeos, né? E mas você tem essa dificuldade em termos de foco, criar um foco. Ok, então a gente encerra aqui essa conversa sobre os artrópodes e a gente vai conversar um pouquinho sobre os trilobitas na próxima aula, tá bom? Beleza? Até daqui a pouco.